Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de procrastinação, rejeição, ira e compulsão. O meu nome é Vanessa. As lembranças que eu tenho é de uma infância agitada e com muitos conflitos. Aos 6 anos de idade, fui abusada sexualmente. Nessa época, o meu pai bebia muito, estava sempre embriagado, ficava agressivo e tentava matar a minha mãe. Muitas vezes ele atirava com o seu revólver dentro da nossa casa, que era toda cheia de buracos das balas. Eu estava com 12 anos quando fomos convidados para uma festa. Nesse dia em especial, ele estava sóbrio, mas extremamente nervoso. E os ciúmes do meu pai saiu de controle. Transtornado, ele e minha mãe começaram uma briga no meio da festa. E fora de si, ele disse para ela: "Você não brinca comigo, não." Ao mesmo tempo em que sacou a sua arma e disparou um tiro contra a cabeça dela. Eu a vi caída e o sangue se espalhando rapidamente por todo lugar. Com os olhos parados, ela já não se mexia e nenhuma palavra saía da sua boca. Abaixei-me e com a minha mão senti o buraco que a bala havia feito na sua cabeça. Eu olhava nos olhos dela e fiquei apertando-a contra o meu peito, desejando desesperadamente que ela pudesse sentir o meu amor no pouco de vida que lhe restava. Todos foram tomados por uma espécie de pânico. Ninguém sabia o que fazer, só gritavam compulsivamente. No momento em que tudo acabou para ela, começou em mim sentimentos até então desconhecidos, que brotaram como um vulcão, fervendo, ardendo e explodindo dentro de mim. Me tornei alguém sem paz e com marcas profundas. O tempo passou e deparei-me cada vez mais com as consequências do que havia acontecido. Meus relacionamentos eram difíceis, não ouvia ninguém, estava sempre pensando que alguém me faria algum mal e não confiava nas pessoas. Percebi que os sentimentos de vingança, raiva, ódio e toda a amargura que havia no meu coração aumentavam à medida em que o tempo passava. Aos 15 anos, a minha avó me mandou embora de casa, sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Passei a ser dona de mim e fazia tudo o que eu queria. Passei fome e frio. Comecei a frequentar baladas na intenção de ter companhia. Bebia até perder os sentidos, fumava e era viciada em relacionamentos destrutivos. Voltava para casa após passar a noite fora, muitas delas em motéis com homens que eu mal conhecia, e chorava compulsivamente. Com quase 16 anos, em um desses relacionamentos, descobri que estava grávida. Perdida e sem saber o que fazer, fiz um aborto. O que já estava muito ruim ficou ainda pior, e uma culpa intensa passou a ser parte da minha vida. Passados 13 anos desde a morte da minha mãe, já cansada da vida vazia que eu levava, com 2 tentativas de suicídio frustradas, tentei pela 3ª vez tirar a minha própria vida. Para mim, somente a morte aliviaria a minha dor. No entanto, dessa vez algo diferente aconteceu. Deitada na cama do hospital, em meio às dores, fui surpreendida por uma voz doce que disse: "Ah, filha, o que eu tenho para você é tão lindo, é muito mais do que tudo isso que você tem buscado até hoje." Após sair do hospital, entendi que precisava de respostas, e logo que pude, fui até a igreja da cidade em São José dos Campos. E lá tive a confirmação daquilo que o Espírito já havia falado, e entreguei-me a Jesus naquele mesmo dia. Porém, eu ainda não me sentia completamente bem. A solidão e a tristeza me acompanhavam. Eu tinha dificuldades para orar e não chamava Deus de Pai. Eu tentava absorver e viver cada palavra de Deus para a minha vida. Tinha sede de mudança e de transformação, mas não sabia como vivê-las. Me sentia paralisada. Foi nesse contexto que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre como eu deveria pedir perdão ao meu pai. Em meio a tantas dores, eu não via a menor possibilidade disso acontecer. E a minha primeira reação foi ignorar a voz de Deus. Os dias passavam até que o Espírito falou forte ao meu coração. Chegou a hora. Não foi fácil entender o propósito de Deus naquilo. Eu pensava que somente meu pai tinha motivos para me pedir perdão. Jamais havia pensado que eu também tinha motivos para pedir perdão a ele. O que eu não me lembrava é que durante anos eu carreguei dentro de mim os piores sentimentos. Desejei-lhe mal, a morte, entre muitas outras coisas. Mas mesmo relutante, dei meu primeiro telefonema para ele e disse-lhe: "Pai, eu estou ligando para te pedir perdão." Ele ficou alguns instantes em silêncio e respondeu simplesmente: "Tá bom."
Imediatamente desliguei o telefone, numa crise de choro, e diante de Deus, sem entender, eu disse: Senhor, por que estou passando por toda essa dor novamente? Por que o Senhor está me pedindo isso? Deus me respondeu apenas: agora vá, ligue novamente e diga que o ama. E isso soou impossível para mim. Após relutar durante alguns meses, decidi ligar e dizer ao meu pai que o amava, mesmo sem sentir. E a sua resposta foi: obrigado. Novamente desliguei aos prantos e, falando com Deus, implorei para não ter que passar por aquilo de novo. Mas o Espírito Santo me disse: você fará quantas vezes for necessário, porque você conhece a verdade. E assim, passei meses ligando para o meu pai, simplesmente para dizer que o amava. Mas um dia algo aconteceu. Quando eu estava prestes a desligar, ouvi um sussurro e a sua voz que respondeu: eu também te amo, filha, e estou com saudades. Desliguei o telefone e, sem conseguir me conter, chorei como nunca na presença de Deus. Foi um turbilhão de sensações, mas nada pôde se comparar ao sentir o Espírito me curar naquele dia. Foi como se com suas próprias mãos Deus arrancasse de mim aquela dor, toda a raiva, todo o medo, todos os sentimentos e o ódio que eu havia alimentado até aquele dia. Naquele instante, tudo isso foi retirado de mim, em troca pela cura da minha dor. A restauração da minha paternidade chegara e eu estava livre. A sensação de ouvir "eu te amo" de um pai é maravilhosa. E naquele dia eu entendi o que Deus queria. Ele não apenas queria me libertar do ódio e de todos os sentimentos ruins que eu nutria, mas também queria restaurar a nossa relação. Perdoar meu pai foi transformador. E um tempo depois, Deus me disse para reencontrá-lo. Levou aproximadamente 1 ano, mas quando eu o vi, a minha única reação foi abraçá-lo o mais forte que eu conseguia. Depois disso, ficou tudo tão mais fácil. A dor já não existe mais, agora há amor para dar, a vida para celebrar. Continuo fazendo o programa 30 Semanas, estou casada, tenho uma filha e dedico-me a espalhar o grande amor de Deus por onde passo. Escrevi um livro chamado Caminhos do Perdão, onde conto a minha história detalhada e ensino passos práticos para quem precisa experimentar o poder que pode ser liberado através do perdão. Tenho ajudado pessoas a superar a dor, o medo, a vencer o orgulho e dizer sim para o amor, deixando para trás os sentimentos paralisadores, como o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Vivo cada dia focada em cumprir esse lindo chamado de Deus, de dizer a quem puder ouvir que o perdão verdadeiro e pleno é uma realidade do céu para nós e que é possível, porque o perdão de Jesus me trouxe vida eterna e perdoar o meu pai biológico me despertou para a vida. O perdão me curou, o perdão me salvou. Obrigada pelo silêncio de vocês.